Jogo na Arena Barueri. Chupa, São Paulo. Chupa, chupa, São Paulo. Cara, o que eu gritei nessa casa não tá escrito, velho. Tem muita coisa pra gente falar nesse pós-jogo aqui, mas muita coisa. Aproveita que você tá feliz com a classificação do Palmeiras pra final. Eu falei, o Palmeiras vai jogar a final com o Novo Horizontino, cara. Eu falei mais uma, cravei mais uma aí, ó. Então deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, porque eu estou aqui todos os dias, eu trago informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão pra vocês, então ajuda nós aí. Belezinha? Só lembrando vocês, viu? Amanhã, segunda-feira, às 19h30, estarei ao vivo aqui no canal com a Duda Cabreira pra gente poder falar de Palmeiras. Então já marca aí na sua agendinha, porque, gente, alguns detalhes, né, que são detalhes que a gente pode elaborar mais, conversar mais, a gente fala, deixa pra falar aí na live. Hoje eu vou tentar aqui resumir pra vocês o básico, porque, cara, eu tô muito feliz que o Palmeiras avançou pra final, né? É óbvio que o Palmeiras fez um jogo bom, né? Não vou falar perfeito, porque é óbvio que sempre tem algumas coisas que a gente pode melhorar. Mas o primeiro tempo do Palmeiras foi um primeiro tempo muito bom. O Palmeiras controlou o jogo, o Palmeiras buscou o resultado ali, né? Logo no primeiro tempo já teve a oportunidade de ampliar o placar com o Piquerez, que errou um gol ali que, olha, a minha vontade, Piquerez, você nem sabe qual que era, viu? Inclusive, gol do Maurício. Cara, quem não criticou o Maurício que atira a primeira pedra. Eu juro pra vocês, na minha escalação o Maurício não seria titular, né? Eu cheguei a comentar aí, acho que no vídeo de ontem, que tinha informação de que talvez o John Arias poderia jogar como titular, mas não aconteceu, né? Foi o Maurício mesmo titular. Cara, ele tava ali no lugar certo, na hora certa e fez o gol, né? Não tô reclamando não, ainda bem, fez o gol, abriu o placar e o Palmeiras controlava o jogo, né? Totalmente. Eu vi um São Paulo perdido. Inclusive, o São Paulino, velho, se Cássia, corneteira do jeito que eu sou e justa também, justa, tá? Porque eu sou justa, assim. Às vezes eu sou clubista porque eu defendo o Palmeiras, mas eu tento ser o mais justa possível. Mas do jeito que eu sou, se eu tô no lugar ali, se eu sou torcedora de São Paulo, eu estaria criticando o meu time. Porque, gente, foi nítido que o São Paulo sentiu o gol do Palmeiras. O São Paulo errava passe, o São Paulo errava tudo que tentava, né? Nitidamente o Lucas, pra mim o Lucas não jogou, né? Ele realmente falou que ele não jogava no gramado sintético, agora eu entendo, realmente o Lucas não jogou, até foi substituído ali no segundo tempo pelo Crespo. Mas se eu fosse torcedora de São Paulo, eu ia olhar para os erros do São Paulo, que nitidamente sentiu ali o placar diante do Palmeiras, né? Começou perdendo o jogo para o Palmeiras, então sentiu absolutamente tudo do jogo. E o Palmeiras fez um primeiro tempo agradável, tá? Segundo tempo, gente, algumas coisas aconteceram ali, polêmicas, né? E aí que entra a parte da arbitragem. Eu vou falar sobre... É lógico que eu vou falar da arbitragem, porque assim, vamos lá. O lance dentro da área foi pênalti do Gomes? O Gomes abriu o braço? Gente, pra mim, Cássia, quando eu vi o lance, falei, foi pênalti pro São Paulo. Na hora eu falei, foi pênalti pro São Paulo. De verdade, sendo bem sincera pra vocês, quando eu olhei o lance ali, né, e enfim, a Cazé TV, eu tava assistindo na Cazé TV, repetiu algumas vezes o lance, eu falei, caramba, foi pênalti pro São Paulo. Vixe, vão chorar a semana inteira. Se bem como eu falei, o Palmeiras estava merecendo o resultado. Mas ok, Cássia, teria dado. Olhando após o jogo, né, colocaram algumas vezes o lance, a gente vai tentar passar amanhã na live pra vocês, colocaram um lance ali, como fala, um pouquinho mais lento ali pra gente poder ter a ideia de como foi essa bola, se ela bateu, né, em algum outro lugar do Gomes antes de tocar no braço, porque sim, se bate em qualquer lugar do corpo antes de tocar no braço, não é pênalti, e parece que bate na barriga, mas sendo bem justa, eu teria dado esse pênalti para o São Paulo. O que acontece? O jogo segue, o Palmeiras aproveita de uma oportunidade, faz o segundo gol, né, e tem um segundo lance polêmico. Torcedor do São Paulo, para de ser descarado, seja justo. Fala pra mim se aquilo foi pênalti. Gente, não foi pênalti. Nunca! Nunca que foi pênalti. Nunca! Nunca! Nem em outra vida, nem em outro planeta. Mas o que aconteceu na hora que aconteceu, eu falei, ela vai compensar, ela vai dar o pênalti pro São Paulo para compensar o lance lá atrás,
que ela não deu, que pra mim é uma arbitragem péssima, porque não existe esse negócio de compensação. E eu vi o torcedor de São Paulo chorando. Porque naquele momento o jogo tava 1-0, então teria empatado. Agora não, né? Nesse momento aí, o São Paulo só diminuiu o placar, porque já estava 2 para o Palmeiras. Mas uma arbitragem péssima que foi aprovado por vocês, torcedores do São Paulo. Vocês surtaram a semana inteira, né? Eu vi vários influenciadores do São Paulo dizendo que o São Paulo tinha que fazer bastidores, porque o Klaus não poderia apitar esse jogo de jeito nenhum, porque se o Klaus apitasse esse jogo, meu Deus do céu, o Palmeiras já estaria na final. Bom, não foi o Klaus que apitou, né? Foi um sexteto ali feminino, e pra mim a Daiane mandou muito mal, mas foi aprovado por vocês que estavam felizes pra caramba aí que a escolha, foi ela, né? Então é isso, uma arbitragem ruim, mas que o Palmeiras mereceu sim avançar. É óbvio que no segundo tempo a gente sofreu uma pressão assim, mais ou menos, né? Tipo, posse de bola do São Paulo. Não podemos dizer, nossa, o São Paulo massacrou o Palmeiras ali, foram 4, 5 chutes pro gol. Não, o Carlos Miguel não fez grandes defesas, mas é óbvio que assustou sim o São Paulo no finalzinho ali do segundo tempo. Pelo menos, né, depois desse pênalti que o São Paulo bate ali, o Caleri faz. São Paulo cresce um pouco no jogo, mas nada extraordinário. Por isso que eu falo, se eu fosse torcedora de São Paulo, eu estaria puta com a atuação do meu time. Eu de verdade não estaria tentando achar culpados, não, porque nessa questão, nesse contexto do jogo inteiro aí, a arbitragem foi péssima. E ao mesmo tempo que eles tiraram um pênalti de vocês, eles deram um pênalti que foi mandrake. Aquele pênalti não seria nunca pênalti. Nunca, nunca, gente, nunca. Ah, mas se fosse ao contrário, não seria, cara. Não, pelo amor de Deus, gente. Aquilo não foi pênalti nunca, nunca. Mas é isso. Estamos na final do Campeonato Paulista. Infelizmente não conseguimos fazer mais gols, né, para poder fazer ali, para decidir o último jogo em casa, mas é isso, estamos na final. Vamos jogar agora o primeiro jogo, não sei se no Allianz Parque ou na Arena Barueri, diante do Novo Horizontino, e o segundo jogo lá em Novo Horizonte. Estaremos torcendo pelo Verdão. Acho que não tem muito mais o que falar, só, né, mais as polêmicas mesmo que aconteceram no jogo, mas amanhã, com certeza na live a gente vai poder falar um pouquinho mais do jogo. A gente se aprofunda mais em algumas coisas que eu não trouxe aqui no pós-jogo. Do mais é isso. Tamo junto. Deixe seu comentário. Deixa a sua risada aí pro São Paulino, pro torcedor de São Paulo. E só para finalizar assim, de coração mesmo, sem clubismo, do fundo do meu coração, de verdade, se for chorar, manda áudio. Chupa São Paulo! Avante palestra!